A importância da projeção anímica e espiritual no caminho da iniciação. A projeção anímica é uma união de dois veículos operando em consciência presencial, o astral e o mental, chamado na teosofia de corpo emocional e o mental concreto, trabalhando em conjunto. Ou seja, um interregno entre o reino dos dois. E o mais importante deles é ainda um acima, que só começa a partir desse mental, a partir do ponto que nos define, o ponto consciência, átomo uníssono ou átomo nous, entre os gregos. Qual é a importância desses eventos naturais, que só são anormais na cabeça de quem assim o quer? Não sei qual é a vantagem da perseguição em cima dessas práticas natas que todos fazem, porém inconscientemente. As mulheres da época antiga, da Idade Média, que eram chamadas de bruxas, que vem de Bricha, uma deusa celta que é tão importante quanto a Prakti, Shakti, Kundalini dos hindustãos, a própria Maria dos católicos, Espírito Santo que foi modificado, tudo, foram à fogueira pela má compreensão do povo, e dos poderes temporais sobre essa prática que eles mesmos estão fadados a passar, inconsciente ou conscientemente, em vida ou em morte. Tem pessoas que acham que vão escapar disso, mas é impossível burlar o movimento do universo. Você teria que ser maior que o universo, que não é o caso. Você teria que ser absoluto. Mas mesmo o absoluto não teria essa arbitrariedade de parar alguma coisa ou de fazer alguma coisa inútil. Por exemplo, muita gente acha que quando dorme é uma coisa inútil, por isso que as empresas gostam às vezes de começar mais cedo, soltar mais tarde, porque acham que o importante é o proletariado, a produção, tempo é dinheiro, mas é o tempo que você não está fazendo uma iniciação das mais importantes, que é a sua iniciação interna, gente. Iniciação interna não é a mesma que externa. Aqui no mundo externo você vai trabalhar, você passa por cursos, cursos acadêmicos, você passa por graus de escola iniciática, por cerimônias, casamento, batismos nas religiões, você passa também por circuncisões em algumas religiões, você passa por testes militares aos 18 anos, mais ao homem, testes militares também para aqueles que querem seguir a carreira militar, essa de trabalhar como agente civil. Inúmeros testes. Esses testes fazem parte de uma experiência monádica veicular, limitada, mas ele é apenas a casca do ovo. É um ensaio do que seria uma iniciação real que acontece nos mundos internos, onde entre os espaços atômicos desse seu corpo físico, que você não tangencia isso no corpo físico. Quem diz que fica sentado e vê tudo com cara de paisagem está muito longe da paisagem real. O universo não está nem te assistindo, porque o universo não para. A evolução é cumulativa. Tudo está em movimento, tudo é polar, tudo está para lá e para cá, tudo é sístole e diástole. Você não tem o direito de parar, porque você vai ficar desassistido, achando que está acontecendo grandes coisas em sua vida. E não está, meu amigo, não está, minha amiga. Sinto em lhe dizer que não está. Não estou lhe falando assim como reprovação ou lhe minimizando, estou dizendo, estou lhe dando um sacode.
acorde para suas realidades internas. E realidade interna não é ficar no externo achando que você está contemplando ou evidenciando o interno. Então temos dois tipos de iniciação. As menores, que são essas aqui da linearidade. Você passa pelos setênios, tokuísmo faz parte disso, família, constelação familiar, análise de RNA, DNA, o que você traz de coisas da família que às vezes não está nem ligado à sua mônada. É uma questão de resolver karma de família, questões amorosas, judiciais, cíveis, constitucionais, letivas. Isso é iniciação menor, é parte da existência. Agora a vida é uma coisa interna, é o fundo de pano da existência, de tudo que é apresentado fisicamente. Na verdade, física-etericamente, porque a gente também tem a questão da vitalidade, quantas respiradas, são contadas os respiros. Quando tu der aquele último respiro ou suspiro, você desencarna, os corpos se desagregam e você volta ao ambiente fisicamente, a alma vai lá recapitular. Isso aí para quem consegue fazer um casamento perfeito entre a materialidade e a metafísica. Então você tem uma iniciação menor e uma maior. Qual é a maior? A iniciação maior, apesar de muito importante, ela é de alma, tá bom? E depois tem uma outra iniciação que não faz parte dessa evolução de quarto sistema de quinta raça e desses reinos todos, os 4 elementos que estão aí visíveis, que têm correspondência física, apenas os corpos grosseiros nos mostrando aqui. Mas se você não evidencia a alma e o que tem nela, o que é pensamento, o que é emoção, você não está iniciado em si mesmo na iniciação maior. Maior por quê? A gente chama de maior porque a frequência da alma, por exemplo, a alma, ela vibra o corpo astral, que a gente chama de astral, o corpo emocional, ele vibra em 600 e alguma coisa hertz. Já o cardíaco, que está ligado a um chakra, um anahata, e ligado a um mental concreto, ele vai até ali. Por isso que nós temos o diafragma, que separa mental de astral, até na fisicalidade. Por exemplo, tudo que vem da mente abala o coração. E tudo que vem da emoção, do corpo emocional, abala o visceral, gente. Pegando o sexual, pegando tudo. Desequilibra tudo ali. Mas nós estamos falando de subpisos muito perto dessa realidade física grosseira. Dos pensamentos negativos, que é a parte mais de baixo do coração. Você sabia que é ali que começa o infarto? Porque ali é o mental inferior. E por que geralmente quando uma emoção é desregrada, você acha que não tem, e emoção é elemental, pensamento também, ele invade. Geralmente os cânceres de intestino começam na parte inferior do baixo ventre, a ponto de você ter que extrair, por exemplo, o apêndice, a bexiga, câncer de testículo, de útero, é sempre abaixo dos órgãos principais. É muito difícil, por exemplo, dar um câncer no pâncreas ou no fígado, a não ser que você abuse demais, por demais. Você tem que ser mais forte do que ele se renova. Você tem que ser mais destrutivo do que a renovação que as células fazem, porque elas se renovam dioturnamente. Mas também pode acontecer quando a coisa sai dos limites, Então daí a renovação não dá conta, a renovação física etérica não dá conta do seu abuso. Então a iniciação maior é porque é frequência, porque é menor, porque o corpo físico e o etérico eles vibram muito devagar, por isso que eles são sólidos e você não consegue transpô-los. Salvo você estando numa dimensão acima, você atravessa o físico. No físico você não atravessa o físico, porque mesmo quando você se atira na água, no fogo, na terra, no ar, você empurra, você não está penetrando no mesmo espaço. Agora a alma consegue entrar dentro do espaço do físico e o espírito consegue entrar dentro do espaço da alma e do físico, sem se confundirem. São dimensões sem se confundirem. Então depois de você reconhecer todos
os atravancamentos, obstáculos, né, testes de iniciação menor no físico, você começa a ter anseios, que é aquilo daí você começa a se incomodar consigo mesmo, no grupo de WhatsApp, com a família, com o bairro, com a cidade, com o estado, com o país, com o mundo e com o universo. Aí você vai atrás, como Eros, atrás da sua psique, de sua alma, e quer vê-la. Onde você tem uma oportunidade ímpar de contemplar a alma, não é se olhando no espelho, gente, acendendo vela. Pode fazer também despássere, né? Não pássere, mas você vai estar mexendo ainda com o invisível. Você não está mexendo em nada físico, salvo que o físico repercutirá hiperfisicamente. Primeiro, uma coisa que vai somatizar no físico mais tarde, a posteriori, mas não na íntegra. Não começa a partir do físico. O físico só age ou reage conforme as coisas de alma. Você reconhecendo a sua alma, você vendo a sua cor, seu som, por onde você anda. Que às vezes você tem uma casa maravilhosa e sua casa é um inferno, sabia? Você está num astral nem médio, você está num astral super pesado e acha, né? Não, mas eu não odeio ninguém, eu sou felizinho, eu sou felizinho. Às vezes a própria gula que você tem de comer, se deter a sabores. Eu me lembro que na gnose a gente fazia os agapes, que é o mesmo nome das ceias que a gente fazia que se faz para o povo, né, para a partilha do maná, do pão. A gente fazia sem tempero, sabe por quê? Para não aguçar os sentidos. Era apenas um pouco de sal, né? E coisas naturais das hortaliças, né, hortifrutis. A gente colocava frutas e legumes leguminosos junto com o arroz integral, para a gente poder compartilhar, né, participar daquela ceia sem aguçar sentidos. Eu estou aqui por prazer. E esse prazerzinho que você sente é anormal também. Mas você está sendo muito pedante, está sendo muito puritano. Não, é porque perseguem só vícios pesados. E os vícios leves, só que o negócio é o seguinte, a porta é estreita, é atômica. E os detalhes é onde a porca torce o rabo, como se diz popularmente. O povo sabe o que fala. Só que ele é inconsciente, mas ele é intuitivo, né, na entrelinha. Então, qual é a importância, né? Porque dizem, umas línguas, né, travadas, falam que a gente é preso à terra, que a gente veio da terra, porque é bíblico. A gente veio o corpo físico da terra, ainda não viemos da terra, nós viemos das células emprestadas de uma mãe e de um pai, gametas. Ninguém veio da terra, ninguém nasceu da terra, mas a gente volta para a terra. Voltar para a terra, nossa matéria mais densa volta para a terra, para animar aquela terra. Porque é o seguinte, a gente extrai da terra, devemos devolver o quê? Pagando o preço do nosso corpo. A gente come o alimento, vamos devolver ele com o corpo. E os vermes vão agradecer. É drástico para quem não está compreendendo o processo. Então você, incomodado com essa iniciação que é um teste, acaba se autodescobrindo, é uma autodescoberta quando você descobre a sua alma, que tem uma alma, uma réplica do corpo físico, um balão energético que é vital, e outro balão que é a sua mente, onde você é humano por excelência. Descobriu o que é a ideia, como é que o fluxo entra, como é que uma ideia entra na película mental, como é que se transforma, que tu muda a cor, né? Tu não muda nada radicalmente, mas você pode piorar ou melhorar. Essa autonomia você tem de alma. No corpo físico você já sabe o que é, porque você está fadado a crer nisso aqui, no que está sendo apresentado, e você sabe até onde ele vai. Que ele é frágil, qual é a sua fragilidade, seus limites. Qual é o seu calcanhar de Aquiles na fisicalidade. Que o tempo lhe pega, né? Colágeno se vai, a gravidade derruba, né? Derruba as matérias, os tecidos, né? Na mulher os seios caem, o homem o testículo, a pele se enruga, a gente se abaixa e volta a ser como bebê de novo, neuronalmente, né? Só que talvez às vezes mais, vamos dizer,
incoerente que um bebê, porque um bebê ele é abstrato. E a gente termina a vida astral inferior, não superior. Porque a gente daí só lamenta o passado. Depois, gente, que você detectou todos os seus trâmites e preâmbulos de alma e se descobriu suas partes, tem gente que na fisicalidade que não sabe quantos órgãos tem, para que serve glândula tal, que é, por exemplo, há pouco tempo eu estava falando sobre a ocitocina. Se não fosse os jovens lá falar da ocitocina, ou a gente não procurar em livro, a gente não vai saber, né? E tem outras, uma gama de hormônios físicos que estão dentro que a gente não vê acontecer quando ele acontece. Ah, eu estou sentindo uma emoção, eu sei o que é o astral, você não sabe. Ah, mas eu produzi adrenalina. Você não está vendo nem a adrenalina, a produção das suprarrenais naquele momento. Você está só, você é fadado no sensual. Sabe o que é sensual? É sentir e deixar a vida levar. O senso levar, né? A sensibilidade. Você não sabe o que é, por exemplo, muitas vezes a tiroxina, né? O quanto ela renova, o quanto ela dá o comando para leucócitos ir lá fechar uma ferida. E o negócio está aqui no centro da força, na garganta. A gente não sabe, a gente não vê chakra, a gente não vê nada. E chakra é etéreo físico. E tem uma cópia no veículo astral de Éster, né? E os nodos que correspondem a esses chakras no mental. A partir do causal não tem mais conceito de chakra. Tem conceito de antakarana, ou fio de Sutratma, que é um fio translúcido, que traz toda a vida daquilo que a gente não tangencia, a gente acha que vivo é o corpo. O corpo existe. O que é vivo está mandando vida, que a gente não vê. Que daí já pertence a uma terceira e a maior das iniciações, que se chama Escada de Jacó. Aí vem o Carvalho, nos explica muito bem, né, que o do primeiro degrau vale, vamos dizer, 10 vezes mais do que aquele do segundo, vale 10 vezes mais do que o primeiro, e assim vai se replicando a importância daquele ser. E quanto mais ele fica importante, e ele já não está mais na roda de Sansara, tipo 108 vidas para o budista e 777 para o teosófico biota, né? E o maçom também, né? Porque Clore, por exemplo, usou o 777, fez uma obra com esse nome, e a Golden Dawn é derivada, é extraída de uma maçonaria, né? E é maçonaria mista, que dava para envolver homem, mulher, né? Não tem esse negócio de gênero no grão-mestrado deles. Então essa escada de Jacó, ela já não pertence mais a essa evolução aqui de que tem que passar por mineral, vegetal, animal, hominal, divinal, tá entendendo? Porque daí tu vai parar nesse divinal, não precisa passar por todas as... Esse divinal ainda evolui, porque temos inclusive na cosmogonia ou na angeologia também, hebraica, por exemplo, cabalística, os anjos têm classes. Chegou, eu sou o anjo, tá, e daí? Tem próximo nível, né? Tem arcanjo, tem serafim, tem tronos, e às vezes os menorzinhos, sabe, aqueles que querubinzinhos que você vê, né, nas culturas, nas tradições religiosas, como um bebezinho, o menorzinho é o mais, vamos dizer assim, o mais perigoso, vamos dizer, não perigoso no sentido pejorativo, é o que mais tem poder. Como um átomo, um único átomo pode desencadear uma reação atômica, né, e acabar com um planeta. Nós podemos ainda fazer isso. Tanto que nossos irmãos lá intraterrenos que não estão nessa graduação conseguem burlar a gravidade e a fisicalidade, aparecer aqui e intervir. Só que eles voltam de novo. Eles sabem fazer, nós não sabemos fazer. Nós não podemos meter corpo físico, nariz ou bico onde não é chamado, sem conhecimento, né? Porque a gente não conhece nem o corpo, senão a gente saberia, agora estou produzindo tireoidina, né, timosina, e estou vendo acontecer, indo lá no meu baço
e, né, fertilizando glóbulos brancos que vão ir lá na minha ferida. Tu veria todo o processo. Você não vê. Você não vê dentro do seu corpo. Só a alma vê dentro do seu corpo. Ela está vendo agora. Só que ela está dormindo enquanto você está acordado. Dorme um corpo, acorda o outro. Então, aí começa as iniciações, todas as oportunidades. Vamos dizer que você viva 80 anos solares. Você tem 80 anos, tá? 80 anos de oportunidades diárias para se iniciar na iniciação maior de alma. Resolver a alma. E nada mais, não tem temor, acabou. Preconceito, acabou. Alegria demais, fake, acabou. Ficar dando pulinho à toa, acabou. Mas também ser um chato de galocha, triste, reclamão, fofoqueiro, fadado a fake news, a fofoca, mentiras, a falso conhecimento, também acabou. Então daí agora você tem o direito, possa que abrevie, de não terminou a 108 do budismo, vidas, ou a 777 na maçonaria, eubiose e teosofia, e Golden Dawn lá do Crowley, né, que eles também, eles são da magia, da baixa magia, e eles também conhecem isso. Então quer dizer, é bem no mal, mal no bem. Aí você tem autonomia, se você já compreendeu a alma, resolveu ela, tá? E resolver a alma, gente, não é não ter emoção nenhuma. Tirem isso da cabeça de vocês, porque vocês vão estar enganando a vocês mesmos. E não ter pensamento nenhum. É simplesmente não ter baixa emoção. E não ter mau pensamento, porque você não pode criar banguelas no universo e tirar os seus corpos, tirar a lua de lá, tirar o sol de lá e acabar com o plano astral e o plano mental. Você não pode. Você está entendendo, gente? É um absurdo. Vamos parar com a palhaçada evolucional. Porque o teatro virou circo. Isso aqui é apenas teatro. E o templo está na alma, onde habita o ponto. O ponto da consciência que engendra esse. Ele está usando a alma. Nós temos corpo e alma. E não quer dizer que eles têm um espírito. O espírito tem um corpo e alma, gente. Temos que entender isso, definitivamente. E não é porque eu estou falando. Isso aí qualquer pessoa em sã consciência entende isso. Não podemos pegar o mais baixo, o corpo físico, gente. Hoje mesmo, a alma já existia. Antes da alma existia o espírito. Mapeou uma alma, um corpo astral, um corpo mental. Mapearam um etéreo físico, ficam grudados atomicamente. E ele vem e ele se vai antes da alma. E a alma fica mais tempo que o corpo. E o espírito fica mais tempo que a alma. Na verdade, ele fica para sempre. Ele nunca deixou de ser. Então é essa iniciação que nós estamos a caminho. No final de contas, o ponto onde devemos chegar. Esse ponto aqui, ou ele pula do barco com uma má compreensão de alma, não suporta um corpo e uma alma não resolvido, e vira mônada inocente, sem maestria, que seria uma pena. Ela, como bolhas, ela intersectaria com outras bolhas inconscientes, só para preencher murcilha. Esse termo também o povo entende. Preencher murcilha é preencher espaços sem maestria. Tu ser apenas força elemental inconsciente ainda. Né? Essa é matéria-prima tipo, reciclada, nos últimas das contas. E depois que você abandona toda essa evolução de corpo e de alma, você entra na evolução causal, que é a escada de Jacó. Seria os 3 pisos, o causal, o búdico e o átmico, dividido em uma nova iniciação. É como se fosse a reunião que acontece na diretoria de uma empresa num prédio de 10 andares. A reunião que acontece entre os sócios majoritários não é a mesma reunião que acontece entre os peões, entre o funcionalismo, entre aquelas reuniãozinhas que tem no banheiro dos limpadores de banheiro, que não são inferiores, mas eles, eu me lembro que eu já fui limpador de banheiro, a reunião que eu tinha com eles não era a mesma reunião da diretoria da empresa. E eu também não participava da reunião que tinha com o funcionalismo, aqueles que lidavam com sistemas, computadores, máquinas. Mas quando eu virei no maquinário, virei operador, aí a minha reunião era com os operadores. Então é como tu comparasse.
A limpeza, corpo físico, né? Seriam os funcionários da limpeza. Os operadores, os da alma, o mundo do meio, e a diretoria, o mundo do espírito. Os 3 mundos de Shiva, gente. E é no último mundo, na subida, que você entra na escada de Jacó e você nem vai lembrar mais. Sabia que tem muito anjo que subiu, que ele se esqueceu do plano físico e até do plano da alma? Então, olha quanto isso é complexo, gente. Olha isso aqui é importantíssimo. E o último dos graus, onde você é humano, é ali, ó. Naquele ovo, onde você vai ser gestado, o anjo, para daí entrar na verdade real. Porque abaixo daquilo ali, desse corpo mental, é ilusão para baixo e verdade para cima. Paz reverencial a todos e espero ter os iniciado nesse assunto que é a verdadeira iniciação.